Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Godic Talks Empresarial. Tenho um enorme prazer de receber aqui o José Romeu Amaral, um dos maiores advogados societaristas e empresarialistas de São Paulo. Meu amigo pessoal há mais de uma década, né? Nós somos colegas do DSA, o Instituto de Direito Societário Aplicado. Nós já coordenamos um curso de fusões e aquisições, foi um dos cursos mais legais que eu coordenei até hoje, né? O Advanced Law Program, você lembra, né? Lembro, sim. E, assim, era um curso muito aprofundado, voltado para as fusões e aquisições, talvez o primeiro nesse nível que existiu no Brasil, né? É verdade. E a gente é amigo há bastante tempo e tal, e fomos colegas de doutorado lá no Largo de São Francisco. E o Romeu, ele escreveu a sua tese de doutorado sobre o dever de lealdade aplicado aos acionistas de companhias, né? E eu pedi para ele vir falar sobre o assunto da tese dele, que ainda não lançou como livro, mas deve virar um livro em breve, espero que sim, né? Porque, assim, eu acabei lendo porque eu pedi para ele me passar o texto para eu citar na minha tese, mas depois de ler e poder citar, eu percebi que é um trabalho de tal peso que, se ele não publicar, vai ser uma lacuna aí na nossa doutrina jurídica. Então, eu realmente espero que você publique, né? Olha, seja muito bem-vindo, Romeu. Obrigado, Marcelo. Sempre um prazer participar dos seus empreendimentos. Assim, desde a primeira vez, quando você me convidou para participar do curso de fusões e aquisições. Do CEL Law School? Do CEL, há tanto tempo. É sempre um prazer e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria que você explicasse, talvez a gente possa até fazer uma pequena digressão aqui, né? Uhum. Há uma discussão, ou havia, porque eu acho que você meio que pôs uma pá de cal nessa discussão, né? Se o acionista de uma companhia, ele está sujeito ao dever de lealdade ou não. Havia uma enorme confusão e o seu trabalho, ele cria uma linha mestra para se analisar isso e deixa isso bastante claro, né? Mas eu queria que você contasse um pouco por que você escolheu esse tema, como que você chegou lá, né? E se você quiser dar já uma palhinha da conclusão final, que a gente vai voltar a essas questões todas, né? Mas como que você chegou, qual foi o processo de escolha desse tema, do dever de lealdade aplicado ao acionista? Bom, realmente, como você falou, esse é um tema que ele sempre foi... Eu me lembro, aqui até para ilustrar, quando eu fui fazer a pesquisa para o trabalho, eu fiz em dois momentos diferentes. Uma, eu fui para os Estados Unidos, né, na biblioteca de Harvard, fazer uma pesquisa no direito comparado, e depois na Alemanha. Lá nos Estados Unidos... Você foi para o Max Planck, né? Foi para o Max Planck. Uhum. É muito interessante porque, conversando com advogados locais, e quando eu falei sobre o tema que eu estava pesquisando, eles falaram, mas o acionista não tem dever, né? Então, acho que isso ilustra um pouco a sua introdução. E a gente sabe que no Brasil, a nossa lei traz, né, alguns deveres para o acionista controlador. Então, a questão sempre que a doutrina colocou foi que o acionista controlador tem deveres. Uhum. E eu sempre me fiz a pergunta, mas será que todos os acionistas também não possuem os deveres em relação à companhia e aos demais acionistas? Então, a tese, ela veio justamente para buscar apresentar, né, uma linha de raciocínio nesse sentido, ou seja, será, ou pelo menos o problema da tese era, será que só o acionista controlador que possui deveres para com a companhia e para com os acionistas, e mais especificamente, deveres de lealdade? Uhum. Então eu busquei construir um raciocínio para defender que a verdade é que todos os acionistas, independente dele ter o poder ou não, ele tem deveres de lealdade para com a companhia e para com os demais acionistas, né? Então, essa é a linha mestra da tese. E um outro motivo pelo qual eu resolvi escrever sobre isso é porque, ao estudar, tentar encontrar na doutrina nacional textos ou artigos sobre o tema, eu encontrei muito pouca coisa. Uhum. Assim, fala-se muito sobre os deveres do acionista controlador, até como uma forma de limitação do exercício do poder, de controle, né? Mas eu não encontrava muitas coisas sobre
o dever de lealdade do acionista de maneira geral, ou seja, aplicava a qualquer acionista, independente de ter o poder ou não ter o poder. É importante, né, aqui destacar que os primeiros artigos escritos sobre isso foram de autoria do professor Erasmo Valadão, que foi meu orientador, e do Marcelo Adamec. Querido professor Erasmo, pois é. E do Marcelo Adamec, que também foi orientando do professor Erasmo. Que é muito próximo do professor Erasmo também, né? Professor Exatamente. Marcelo Adamec, E que na tese dele, do abuso de minoria, já dá tangencia. Na verdade, ele tem essa tese do abuso de minoria, tem um capítulo muito importante sobre dever de lealdade que eu fui me inspirar também nesse capítulo dele, nesse trabalho que ele fez, em que ele inclusive defende o dever de lealdade como um princípio estruturante do direito societário. Então, o trabalho do Adamec foi um precursor importante para o meu trabalho. E é curioso porque quando a gente navega pela lei das SA, lei 6404, tendo em vista uma característica estrutural do nosso mercado que vem mudando nos últimos 20 e poucos anos, que é a ausência de empresa de capital pulverizado ou a prevalência de empresa de capital com controlador definido, né? A lei se preocupa muito, desde lá de Bulhões Pedreira, Alfredo Lamy, né, em cuidar do dever de lealdade ou de deveres que os controladores têm em relação à companhia, né? Mas, não obstante não ter na lei algo que diga, olha, existe um dever de lealdade, quando a gente começa a buscar, né, e é justamente o que o seu trabalho esmiuça, né, os aspectos específicos que também se aplicam ao minoritário, né, a gente percebe que, mesmo que a gente não chame de dever de lealdade, não dá para dizer que não seja um dever de lealdade, né? Exatamente. Aqui a gente precisa tomar um cuidado, porque não é porque a lei não escreve, né, expressamente dever de lealdade que não exista o dever de lealdade, né? Então, a gente começa lá, por exemplo, e eu não vou nem lá no Código Civil ainda para buscar a fonte lá no Código Civil, mas Aliás, tem uma pergunta daqui a pouco para você sobre isso, tá? Mas a própria lei das sociedades por ações resolve esse problema, porque no artigo 115, por exemplo, no caput, fala que o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia. E ela não especifica o acionista, ela não qualifica. Ela não qualifica esse acionista, né? Se ele tem poder de controle ou não, se ele é majoritário, minoritário, enfim, ele não qualifica. É o acionista de maneira geral. A impressão que eu tenho que a respeito disso é que se fala muito que se aplica ao controlador, porque, na verdade, o controlador ele consegue exercer seu direito de voto e impor a vontade dele, porque ele é controlador, tem mais voto. Então, existe essa preocupação, mas a lei realmente não exclui o minoritário. Mas nem sempre, né? Por exemplo, existem situações práticas que nós conhecemos em que, numa determinada sociedade anônima, o Estatuto Social pode estabelecer que certas matérias devam ser objeto de um quórum qualificado ou até mesmo unanimidade, né? E nesse caso, o voto do minoritário faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, ele vai ser computado também. Exato. Então, eu dou um exemplo prático para você, por exemplo, numa companhia em que para aumento de capital ou para contratação de financiamento, de empréstimo, de financiamento bancário, enfim, eu preciso de unanimidade, né? E aí, para o exercício da atividade, eu preciso de recursos, né? Senão a empresa para. Imagina uma situação em que o acionista minoritário não aprova nem o aumento de capital e nem a contratação de um financiamento bancário. Ou seja, a sociedade ela não tem recursos para exercer a sua atividade. Então, isso é totalmente contrário ao interesse da companhia, né? Então, é um exemplo claro de que não necessariamente o acionista controlador vai, de certa forma, não apenas ele que teria o dever de lealdade para com a companhia, porque em certas situações o comportamento do acionista não controlador também pode prejudicar o interesse da companhia. É claro, e ele via de regra, se for uma questão de aumento de capital, por exemplo, ele já é minoritário, ele não quer se tornar um minoritário, entre aspas, menor, né? Ele não quer ser diluído. E aí ele vai votar contra o interesse da companhia a favor do interesse dele, só que a empresa não se financia. E aí? Né? Exatamente. Porque assim, você até poderia ter uma situação em que, olha, eu não concordo com o aumento, mas eu concordo com o contrato de financiamento, o endividamento da companhia, né? Então, você tem uma solução. Agora, você ser contra
as duas, Vira um problema. né? Então aí você vira um problema que prejudica a companhia. Então acho que sempre você tem aí uma análise do comportamento e do prejuízo causado ao interesse à companhia ou à coletividade dos acionistas, que esse é um outro conceito importante também que a gente tem que levar em conta, que não é o prejuízo a um outro acionista, mas é a coletividade dos acionistas. Claro. Agora, você chegou a mencionar o Código Civil, eu falei que tinha uma pergunta a respeito disso, né? A gente tem lá no Código Civil, e você deixa bastante claro isso na sua tese, né? Existe um relacionamento entre, ou pelo menos uma ligação bastante próxima ali, entre o dever de boa-fé e o dever de lealdade. O dever de boa-fé é previsto no Código Civil e o dever de lealdade que está previsto na lei das SA, né? Como que você relacionou as duas no seu trabalho e como que isso embasou as conclusões que você chegou? Essa é uma boa pergunta, Marcelo. A questão toda é a seguinte, né? O dever, eu fui estudar isso até um pouco... Eu fui estudar a parte histórica, né? Da boa-fé. E aí você identifica que a boa-fé ela já era tratada desde os primórdios lá do comércio marítimo, né? Então, assim, as primeiras relações comerciais já eram fundadas na boa-fé. E aí vale citar, inclusive, 2 livros muito importantes para o meu trabalho, e eu acho que para qualquer trabalho sobre boa-fé, que é o livro do Menezes Cordeiro, A Boa-Fé, no Direito Civil, salvo engano. O maior civilista português, né? Isso. Então, que é um livro... na verdade, assim, ou você o lê, ou você usa aquilo para agredir alguém, porque o livro tem 1000 páginas, né? Claro. Então, assim, é um livro... Robusto. Mas difícil, porque ele é bastante profundo. E o outro livro da professora Judite, né? Da Boa-Fé no Direito Privado, agora na 3ª edição, salvo engano, ela vai lançar a 3ª edição. E que também é um livro muito bom, que tem inspiração no livro do Menezes Cordeiro, mas ela aprofunda nessas 2 últimas edições a aplicação prática da boa-fé em várias relações, né? E ela tem um capítulo que fala sobre a aplicação da boa-fé nas relações societárias, né? Nas relações comerciais, nas relações societárias. Então, a gente consegue construir, a partir daí, todo um caminho da boa-fé, né? Que ela permeia, na verdade, todas as relações de direito privado. Né? E a gente encontra a boa-fé no Código Civil, obviamente, de 2002, mas já tinha também alguns traços no de 1916. É que lá no 16 tinha mais... tinha positivado apenas a boa-fé subjetiva e não a objetiva, né? Que já estava no Código Civil alemão, e aí no Código de 2002 isso foi, né, então incorporado no direito positivo. Mas mesmo que não incorporado no direito positivo, havia já, né, até mesmo no Código Comercial, havia ali, né, traços do princípio da boa-fé nas relações comerciais. Então, então você consegue, a partir daí, construir... E quando o Código Civil de 2002... que a gente fala que é uma unificação, mas na verdade não foi uma unificação, né? Então, quando o Código Civil ele passa a regular, né, as relações empresariais, né, e revoga aquela parte do Código Comercial, você tem um sistema único, né, que você precisa então ler aquilo de uma forma integrada, né? Então, quando você vai lá no capítulo do direito de empresa, né, que como bem lembra o professor Erasmo, originalmente não era do direito de empresa, era da atividade negocial, você tem lá os tipos societários, né? Então, pelo princípio da atividade societária, você tem todos os tipos lá expressos. Tem um capítulo sobre a sociedade anônima. Então, a sociedade anônima está no Código Civil. Mesmo que de maneira resumida, né? Porque a gente acaba indo para a lei das SA, mas está lá, né? Mas muita gente esquece disso. Isso, mas a sistemática é interessante. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Porque a sistemática é a seguinte: o Código fala que a sociedade anônima será regida por lei especial,
né? E nas omissões pelas disposições deste código, né? Então, quando você vai para a Lei 6404 e não encontra, né, eventualmente uma regra explícita sobre isso, você volta para o Código Civil e você encontra uma regra sobre boa-fé, né? Aliás, mais de uma regra sobre boa-fé no Código Civil, que se aplica aos negócios jurídicos, né? E que se aplica às relações privadas e aos contratos, né? Então, desde na formação do contrato, como na execução, na conclusão do contrato, que é o 422, né? Então, você, por aí, consegue... e aí foi a construção que eu fiz, né? Então, assim, seja por meio da construção, né, sistemática, e seja por normas expressas na lei, você consegue extrair daí o dever de lealdade societário. Né? Então, foi essa a construção. E que assim, lendo o trabalho hoje, parece um negócio absolutamente lógico, né? Mas ninguém tinha conseguido suprir essa lacuna interpretativa que tinha então, né? Então, assim, lendo o trabalho, realmente a linha condutor, a maneira como você conduz o leitor no texto ali é bastante claro. Mas ninguém tinha feito essa ponte ainda, né? Então, realmente, por isso que eu falo, você precisa realmente editar com um livro isso, porque todo mundo precisa ler. Obrigado. Né? O do acionista controlador, eu acho que até você já tinha ali no 116, parágrafo único, uma indicação de um dever de lealdade, quando ele fala que o exercício do poder de controle deve ser feito de maneira, né, a respeitar, né, lealmente os interesses dos acionistas e dos que se relacionam com a companhia, estende até para as relações extrasocietárias, né? E no 117, quando fala do abuso, porque aí é um conceito do direito francês, se não me engano, que é lá do abuso de direito, né? Mas que, na verdade, o abuso de direito ali, o abuso do poder, no caso, ele tem uma inspiração no dever de lealdade, porque, né, ao exercer o meu poder de controle de maneira abusiva, eu violo o dever de lealdade. Claro. Então, é esse que é a construção que também eu busco explicar, né? Porque às vezes a gente acha que um abuso de direito, né, vai lá, é um instituto, mas na verdade ali é um reflexo do dever de lealdade, né? Então, mas a lei só trata do abuso do controlador, né? Então, poderia dar a entender, aos mais desavisados, que somente o controlador é que teria um dever de lealdade, e é justamente isso que a tese busca esclarecer, que na verdade não é apenas o controlador que tem um dever de lealdade. O dever de lealdade, ele é inerente à relação societária, né? E, portanto, qualquer acionista tem o dever de lealdade, né? Que serve como um balizador do exercício do poder ou do direito. Perfeito. E, bom, então vamos chegar agora ao cerne da questão, né? O coração da sua tese, né? Como que eu vou aplicar o dever de lealdade aos acionistas? E aí, logicamente, fica à vontade para você falar do controlador, que é uma coisa que já é bastante debatida no nosso direito societário. Mas eu acho que, talvez, para o ouvinte aqui, o mais interessante seja ele ouvir você comentar um pouco como ele se aplica ao minoritário especificamente. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá. A construção para aplicação do minoritário, ela tem como fundamento, então, né, que já não é mais um princípio, né, porque está lá previsto como cláusula geral no direito civil, né, no Código Civil, no 422, né, você tem as regras de interpretação do negócio jurídico. Então, a boa-fé, né, para quem estuda boa-fé sabe que a boa-fé ela tem ali um caráter principiológico, mas também tem um caráter de uma cláusula geral, né? E isso permeia a relação societária. Além disso, você tem o 115, como a gente falou, o CAPT fala que o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia. Então, você tem várias formas de verificar se o exercício do direito, no caso do minoritário, porque não seria o exercício de um poder, mas de um direito, viola
o dever de lealdade, né? E se o dever de lealdade deveria limitar esse exercício de alguma forma ou até mesmo impedir o exercício, né? Então, a gente tem... Se eles impedirem o exercício, por exemplo, não se computar o voto, seria isso? É que aí a gente vai entrar numa questão mais complexa ainda, né? Porque eu acho que primeiro se existe ou não existe o dever de lealdade e em quais situações existem esse dever de lealdade. Então, um deles é o exercício do direito de voto, por exemplo, né? Claramente tem o 115 que trata dessa questão. Especificamente, que não restringe ao controlador. Que não se restringe ao controlador e a solução do 115 se houver prejuízo, ele indeniza, né? E se não... e aí há uma discussão se não houver prejuízo, né, qual seria a consequência, né? Seria uma invalidade daquele voto e se aquele voto, então... e aí teria que ver se aquele voto torna a deliberação inválida ou não, né? Porque aí é uma outra discussão, que inclusive é a tese do professor Erasmo, né? E que eu toco nesse assunto também, exatamente. Eu toco nesse assunto porque eu tento aplicar entire fairness para falar, olha, eu vejo que é uma questão de analisar casuisticamente e não simplesmente proibição de voto em alguns casos. Né? Não, sem dúvida. Eu acho que essa eu acho que é um tema para um podcast até mais de um, né? Que é de conflito de interesse. Né? Isso aí. Se é formal, material. E aí a gente às vezes fica nesse formal material, mas nem sempre é assim tão claro, né? tão claro e simples. Né? E eu acho que a gente falar de conflito de interesse aqui, acho que a gente iria tomar o tempo todo sobre isso. Mas, então, acho que a própria lei já traz uma solução para isso lá no 115, né? E que eu acho que em outras situações também poderia ser aplicado de maneira similar. Mas tem algumas situações que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Porque, por exemplo, situações em que o acionista minoritário ele não vota ou reprova, né? E aquilo era essencial para uma determinada matéria porque ele tinha um veto, né? A companhia no final, né, precisaria da aprovação daquela matéria. Qual seria a solução para isso, né? Não necessariamente o prejuízo se verificou naquele momento, né? Sim. Ele pode se verificar posteriori, mas não naquele momento não se verificou ainda. Então, qual que seria a solução, né? Então, essa é uma questão bastante interessante para quem quiser fazer uma outra tese sobre isso, porque isso tem várias soluções para isso. É sua tese de livre docência, Romeu. Não sei se... Você vai ter livre docência? Eu também não, mas tudo bem. Se eu vou caminhar por aí, mas a gente nunca pode dizer nunca, né? Um dia a gente acorda e fala, vou fazer uma tese de docência. Não sei. Mas, enfim, eu acho que são temas que precisam ser aprofundados, sem dúvida. Né? Eu acho que existem vários desdobramentos dessa tese que podem ser objeto de outros trabalhos para aprofundamento desse tema e, eventualmente, até de alteração legislativa para deixar isso mais claro na lei. Não, perfeito. Agora, a gente sabe que, de novo, existe uma preocupação enorme na nossa lei societária, na nossa lei das SA, a respeito do controlador. E, por exemplo, o professor Erasmo, quando ele analisa a questão do conflito de interesses, né, ele entende que quando se, em tese, proíbe de antemão que um controlador vote, o minoritário, ele não fala com essas palavras, mas é como se o minoritário, naquele momento, ele se tornasse controlador porque ele decidiria sozinho, porque o controlador não pode votar, né? A questão existe uma obrigação de indenizar prevista na Lei 6404 que se aplica meio que exclusivamente ao controlador, mas não existe para o minoritário. E aí, como que resolve isso? Ele não se torna controlador de verdade, ele é numa situação que só ele acaba sendo fiel da balança para tomar uma determinada decisão, né? Então, talvez a gente tenha um problema, um déficit na lei sobre a questão da obrigação de indenizar, né? E aí eu pergunto para você, levando isso em consideração que ele pode, em determinadas situações, realmente levar a uma perda significativa para a empresa, prejudicar e ele iria contra os interesses da empresa, será que é possível modular, a gente dizer que vai ter uma mitigação
do dever de lealdade no momento, ou vai se aplicar sempre? Como que você vê isso? Porque eu sei que você trata uma parte pequena da sua tese, mas você trata disso porque é um assunto extremamente controverso, né? Mas como que se aplica isso? Qual que é a medida de se aplicar o dever de lealdade ao minoritário? Se eu poderia buscar essa responsabilização com base no Código Civil, que tem um capítulo sobre responsabilidade civil. Ou seja, se verificar o ato ilícito praticado... 186, 927... Isso. Né? E aí um prejuízo comprovado, né? Talvez poderia pensar por aí, né? A outra questão da modulação é uma questão que se relaciona ao eventual supressão, né? Ou atenuação do dever de lealdade. E aí, na tese, eu fui pesquisar sobre esse tema, encontrei pouquíssima coisa sobre isso, mas a Ana Perestrello, uma jurista portuguesa, no entendimento professora dela... da Faculdade de Lisboa, né? Isso. Então, no entendimento dela, não seria possível atenuar ou excluir o dever de lealdade. Agora, tem certas situações... Só que quando a gente tem que lembrar que o dever... A gente fala assim, a gente está falando do dever de lealdade geral, né? Agora, a gente sabe que o dever de lealdade se desdobra em outros deveres, né? E uns, inclusive, que a gente nem chama de dever de lealdade, mas tem as características de ser dever de lealdade. Que na verdade ele é um desdobramento. Igual o dever de boa-fé, que tem lá os desdobramentos do dever de boa-fé, né? Aliás, posso fazer só um parênteses sobre isso? Tem autores americanos, e eu tendo a concordar, eles falam que existem 2 deveres fiduciários, e todo o resto é desdobramento, a gente chama ou não. Dever de lealdade, em primeiro lugar. A gente fala muito do dever de diligência no direito brasileiro, que é o primeiro, o pai dos deveres fiduciários. E eu tendo a concordar que o primeiro, eu tenho que ser fiel, tenho que ser leal à companhia. Sim. Como administrador, ou no caso que a gente está chegando à conclusão, pela sua tese, o acionista também. E, em segundo lugar, eu tenho que ser diligente, né? Então, todo o resto desdobra disso. Então, é exatamente isso que você está falando. Exato. Né? E aí, lá no começo da tese, eu procuro mostrar que a lealdade, né, ela está presente em todas as relações comunitárias, vamos dizer assim. Tá. Né? Então, em todas as relações comunitárias do direito privado. Então, seja o casamento, seja a sociedade, seja a associação, né? Então, contratos. Seja os contratos, né? Mais do que demonstrado, né? E expresso. Na verdade, isso já é norma, né? Não é nem mais princípio, né? Então, isso você identifica a evolução disso ao longo da história e da construção, né, do direito comercial, do direito civil e do direito comercial, né? E a boa-fé tem uma função importantíssima no direito comercial, que é de estabilidade das relações. Então, eu não gosto de usar a palavra confiança, porque para o direito civil isso gera uma certa confusão, porque a teoria da confiança... Lá no começo, alguns entendiam que a confiança estava era intrínseca à boa-fé, enfim, aí depois teve um trabalho que separou isso e mostrou que a confiança é uma coisa, a boa-fé é outra, ainda que você tenha em alguns momentos algumas inter-relações, mas nas relações comerciais a confiança ela sempre esteve presente, né? Então, desde o direito marítimo, né, nas relações inerentes ao comércio marítimo, né, vamos dizer, não necessariamente ao direito marítimo, porque o comércio marítimo surgiu antes do direito, né? Então, mas essas relações já eram muito baseadas na boa-fé, né? E na confiança, né? Nas duas coisas, né? Porque isso é importante para o tráfico negocial, né? Então, assim, você saber que você tem ali, né, alguns compromissos que vão ser cumpridos é importante, né? Você vê lá no seguro, por exemplo, né? A boa-fé, tanto a subjetiva como a objetiva, super presente no Instituto, né?
E na sociedade, desde os primórdios, a boa-fé, você vai no direito romano estudar a societa, você vê que lá fala-se em boa-fé a todo instante. Né? Então, a boa-fé, e aí transpondo para cá, né? Ela foi permeando todas as relações, ela foi considerada um elemento importante dessas relações, né? E ao longo do tempo isso tornou princípio, depois cláusula geral, norma. Então isso foi também sendo introduzido no ordenamento jurídico, né? E hoje a gente não pode dizer que não existe, né, o dever de lealdade ou o dever de boa-fé, né? Seja nas relações privadas, seja no direito societário. Mesmo num ente societário como a sociedade anônima, que é vista como... Essa classificação que está um pouco ultrapassada, mas ainda se fala muito que é uma sociedade de capitais, etc. Né? Quer dizer... porque assim, acho que tem uma discussão aí, né? Dessas que a gente... sobre a questão se a sociedade anônima tem a natureza institucionalista, contratualista, enfim, essa coisa, enfim, mas... Agora, isso por si só desnaturaria então, esse dever de lealdade? É isso que seria... Pois é. É difícil explicar, né, que não tem dever de lealdade. Como que não? Eu assim, até prefiro não entrar nessa discussão, porque eu fui estudar na Alemanha, inclusive. Eu fui estudar essa questão desde a origem lá, né? Porque a gente sempre... tem no livro do Comparato no Poder de Controle essa discussão, tem... alguns doutrinadores que tratam desse tema, né? E aí buscam lá, e a origem é no direito alemão, né? Mas eu não acho que eles explicaram de maneira apropriada a origem dessa discussão e de como e a função, né? Enfim. E aí eu acho que reconhecer que a sociedade anônima tem natureza institucional, né, e que ela deve, portanto, atender aos interesses não só dos acionistas, mas enfim, que hoje está positivado no 116, parágrafo único, mas que eu acho que ali tem que tomar um pouco de cuidado com aquela interpretação, né? É óbvio que a sociedade anônima, no exercício da sua atividade, tem que respeitar o ordenamento jurídico brasileiro. Lógico. Né? Então, o tributário, ambiental, trabalhista, etc. Então, assim, acho que isso é inerente, né? A qualquer sociedade, né? Assim como... Porque senão você vai colocar... você imagina assim na prática, né? Agora todos... E aí é uma discussão interessante que existe hoje, inclusive em ESG, enfim, mais... os interesses dos stakeholders, né? Mas... e aí tenta-se reduzir a esfera, né, dos acionistas, né? Mas a gente tem que lembrar que a sociedade ela é constituída pelos acionistas... E que corre o maior risco de todos. Que corre o maior risco de todos. A gente tem que lembrar que o interesse da companhia é o interesse, a eficiência, né? E aí é uma discussão sobre isso, se é a maximização dos resultados, se é a eficiência, enfim. Mas que os acionistas, quando investem na companhia, eles esperam ter algum retorno, né? Eles não investem, não é uma caridade que ele faz ao constituir uma sociedade anônima e colocar os seus recursos lá, né? Porque ele está, de certa forma, destinando parcela do patrimônio dele para a integralização do capital. E existem veículos para se investir em caridade. Que aí a pessoa sabendo que ela vai investir em caridade, ou as not-for-profits, ou as benefit corporations americanas, ele sabe para onde que o dinheiro vai ser destinado para alguma outra coisa que não é gerar lucro necessariamente. Né? Exato, exatamente. Então, assim, então, é que aquela discussão, uma associação, né, por exemplo, ela que é um conceito até equivocado que existe. Na verdade, ela tem que gerar lucro. Se ela não gerar lucro, ela fecha, quebra, né? lógico. O time de futebol, se não paga salário, exato. Fecha. Então, assim, a questão não é gerar lucro ou não gerar lucro, né? É que o lucro, ele foi de certa forma... demonizado e aí é um baita de um equívoco, porque na verdade até a associação precisa ter lucro, senão ela não continua, né? Se ela der prejuízo... E não é só associação do futebol, é associação de bairro. Qualquer associação, clube, partido... Se sai mais dinheiro do que entra, ninguém fica exatamente. Então, assim,
É que algumas associações, né, ou pelo menos que têm a natureza associativa, elas não exercem, por exemplo, partido político, né? Aí já é uma outra coisa. Instituição religiosa, enfim. Mas se a gente pegar uma associação como... Mas mesmo essas, se não tiver dinheiro suficiente, elas fecham as portas. Exato. É aquele conceito básico de que tem que ter mais receita do que despesa, enfim. Enfim. Mas o fato é que a geração de lucro é um pressuposto da sociedade, né? E a distribuição desse lucro é um pressuposto, né? É um elemento do contrato de sociedade, né? A partilha dos resultados, né? Tá lá na lei, no Código Civil. Aliás, votar, nem todo acionista tem direito, mas participar do lucro, todos têm. Então, assim, a partir do momento que você tem outros interesses a atender, né? Você acaba, né, tendo ali uma briga pela divisão desse lucro, porque alguns vão falar, não, então a gente... Né? Então, assim, e aí começa a gerar uma série de atritos nessas relações que circundam a sociedade. Então, mas enfim, então, quando eu estudei isso, eu cheguei à conclusão de que o melhor era a gente manter o conceito, né, contratual, ou seja, a sociedade anônima ela tem a natureza contratual, contratualista, né? Então ela é fundada num contrato de sociedade e por consequência ela tem todos aqueles elementos do Código Civil para o contrato, tanto que a lei 6404 fala que a sociedade anônima ela é constituída por meio de um contrato. Ainda que seja depois você tem uma assembleia ou uma escritura, mas a natureza é contratual. E inclusive no livro do Alfredo Lamy e do Bulhões Pedreira, né, no Direito das Companhias, eles inclusive têm um capítulo sobre isso. E que então acho que a gente não tem muito como fugir disso. Concordo. Romeu, muito obrigado pela aula. Muito contente de você ter vindo gravar esse episódio comigo aqui hoje. Eu realmente, de coração aberto, quero que você publique muito, muito rapidamente, porque você precisa suprir essa lacuna na doutrina jurídica brasileira. Eu já li, né? Consegui arrancar de você o texto lá ainda, quando ainda estava indisponível na USP, porque eu precisava citar, e você muito gentilmente cedeu para mim o texto e ainda pediu confidencialidade, que eu mantive, né? Mas, então, o texto está guardado no meu computador, mas assim, eu acho que todo mundo precisa ter acesso mesmo, porque realmente é um trabalho muito bem escrito, uma pesquisa muito profunda e que a gente tem uma lacuna aí. Eu diria, essa lacuna, pela nossa conversa ficou bastante claro, não é uma lacuna da doutrina jurídica brasileira, é da doutrina jurídica em geral, ou seja, é o que pode ser levado até para a Europa, para os Estados Unidos, para analisar uma falta de... ou para discutir uma falta de análise que não foi feita ainda por outros autores e outros países, né? Não, e esse é um ponto que você tocou muito interessante, porque mesmo na Europa, mais recentemente foi publicado um livro chamado Shareholders' Duties, com autores de vários países, em que eles também defendem a existência do dever de lealdade na relação societária. Então, esse é um tema, parece não tão recente, mas ele por ter sido pouco explorado no passado, por ter sido reservado essa questão do poder de controle, né, como um poder-dever, né, uma forma de limitação do poder, ele foi pouco explorado, né? E hoje você já tem doutrinas ou trabalhos no exterior escritos sobre isso. Então, realmente é algo que não é tão explorado. Tem um excesso de um lado e uma falta de pesquisa do outro, que você está suprindo essa lacuna aí. Ainda bem. Mas obrigado pelo convite. Foi um prazer participar do seu podcast e sempre que tiver oportunidade, estou à disposição. Você será convidado em breve para voltar aí. Obrigado, Romeu. Um grande abraço. Eu agradeço. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Até lá.